Isso, aí vocês, eu não tô vendo vocês, tá? Porque aí não fica, porque o que aparece é a minha tela. Bom, então vamos lá. Então, dentro, né, dessa consciência de que todos nascemos médiums, né? E que temos predisposição a desenvolver esses fenômenos que já trazemos, a nossa faculdade mediúnica, né? Por que desenvolver a mediunidade, né? Presença de mediunidade significa necessidade de trabalho na seara espírita? Então, são alguns questionamentos que a gente faz. Então, ele diz que na Terra, né, nós somos rodeados por espíritos desencarnados o tempo todo. Então, através do nosso pensamento, esses espíritos eles vão nos influenciar, né? Então, os desencarnados que convivem conosco, né? Nós falamos isso na primeira aula. Eles vão nos influenciar por meio do pensamento, mas nós também influenciamos esses espíritos por meio do nosso pensamento. Então, sendo médiums, né, por características próprias do nosso corpo físico, nós somos indivíduos mais sensíveis. Então, a gente capta com maior facilidade a influência desses espíritos, né? E muitas vezes a gente sofre consequências desagradáveis, né, por possuir essa faculdade que nós não conhecemos e não dominamos. Então, essa é uma das justificativas da gente entender melhor a mediunidade e por que desenvolver. Porque quando a gente traz os fenômenos, né, que são mais aparentes, ou quando algumas questões mediúnicas começam a incomodar a nossa vida, né, cotidiana, e a gente sente com mais força, com mais intensidade a presença dos espíritos, eles conseguem nos influenciar de forma mais aparente, isso pode se tornar um problema na nossa vida, porque a gente começa a perder um pouco ali o equilíbrio sem saber até que ponto, né, sou eu que penso, é o espírito que fala, ou eu estou vendo aquilo ali é real ou não é, né? A gente começa a se misturar. Então, o desenvolvimento mediúnico é uma forma da gente tirar a ignorância com relação a isso, no sentido de ignorar mesmo, do não conhecimento, né? Para que a gente passe a conhecer como funciona o mecanismo daquele tipo de mediunidade, né? Como eu posso usar para me sentir bem, para evoluir, para servir ao outro sem sofrimento, para que isso não cause um desequilíbrio. Então, estudar, conhecer, desenvolver a mediunidade é importantíssimo, para que a gente faça isso de forma equilibrada. Então, além disso, né, nós sabemos que a faculdade mediúnica pode se dispor de bons e de maus espíritos. Então, podendo, no caso dos maus espíritos, né, o médium entrar em desequilíbrio. Então, no livro dos médiuns, o Espírito da Verdade, ele coloca assim: todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo na medida da sua faculdade. Se a gente parar para pensar nisso, né, quando a gente nasce e a gente independente da nossa vontade, da nossa busca de querer ser espírita e desenvolver mediunidade, né, a gente percebe que as nossas faculdades mediúnicas começam a aflorar, né? Isso é um sinal de que a gente precisa estudar e precisa desenvolver essa mediunidade. Geralmente, né, a gente busca o espiritismo para isso. Então, incontestavelmente, todos somos chamados. Não significa que nós não somos obrigados, né? Então, assim, quando a gente fala, porque muitos centros, né, até uma colocação que eu preciso fazer da outra aula, a minha mãe me chamou atenção para isso quando eu estava contando um pouquinho da minha experiência com relação à Umbanda, né? Porque eu comecei na Umbanda, e aí eu falei que eu tive muita sorte porque o centro que eu frequentava não tinha estudo. E aí as entidades que trabalhavam comigo incorporavam e davam orientações para que eu pudesse estudar, eles iam direcionando o caminho. Então eu tive muita sorte nisso, até que eu encontrei o Renascer, né? E comecei a estudar de uma forma organizada, né? Sistematizada. Mas antes eu não tinha tido isso. E aí, assim, só para refazer essa fala, porque da mesma forma que a minha mãe entendeu dessa maneira, pode ser que outra pessoa tenha entendido, eu não estava querendo dizer que os centros de Umbanda não têm estudo. Pelo contrário, eles têm. O que eu quis dizer é só que o lugar onde eu fui, né, onde eu frequentei, infelizmente não tinha naquele momento. Então, assim, é importante que a gente desenvolva a mediunidade sempre buscando, né, um lugar adequado que possa proporcionar, oferecer estudo, conhecimento teórico e também a prática, como a gente tem no Grupo Renascer, né? E tantos outros centros que a gente conhece. Então, os médiuns, as pessoas que têm faculdades mediúnicas, são chamados a servir a causa do espiritismo, que é o amor e a caridade, né?
ajudar pessoas, né, a superarem seu sofrimento através da sua faculdade mediúnica. Não é obrigatório, mas é um convite, né? E aí, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente tem ali algumas afirmativas do espírito Albério, falando, né, que mediunidade por si só não basta. É necessário sabermos que tipo de onda mental assimilamos, para conhecer a qualidade do nosso trabalho e julgar nossa direção. É perigoso possuir sem saber usar. Para mim, essa citação ela é fundamental para a gente entender o motivo do desenvolvimento mediúnico, do estudo, né, da necessidade de prece, do conhecimento das suas faculdades mediúnicas, de como colocar em prática de forma segura e sempre mais propensa à influência de bons espíritos. Porque ter só mediunidade não quer dizer nada, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas são médiums, né? Apresentam vários tipos de faculdades mediúnicas, de fenômenos, né? Mas vibram numa energia tão negativa, né? Sintonizam, assimilam espíritos negativos. Então, a gente sabe que a mediunidade em desequilíbrio, ela é perigosa, porque você vai assimilar espíritos que são negativos, trevosos, às vezes obsessores, podendo chegar à possessão, entre outras coisas, né? Entre outros riscos que a mediunidade traz, quando o médium não tem responsabilidade e compromisso com o seu desenvolvimento. Então, a gente precisa sempre pensar assim, eu vou, né, dentro do meu desenvolvimento mediúnico, qual é o padrão mental que eu tenho, né? Porque analisando o meu pensamento, o meu sentimento, né, como eu vibro, eu vou saber com quem eu sintonizo, com que tipo de energia eu sintonizo. Então, se eu sou um médium negativo, pessimista, fico falando mal dos outros o tempo todo, tô sempre reclamando, me lamuriando, me vitimizando, tô sempre vibrando no negativo, não adianta eu achar que eu vou lá para o Renascer ou para qualquer outro centro espírita atender alguém e que eu vou ser assistida que eu vou ser assistida por energias de luz. Claro que as casas espíritas têm a sua proteção, lógico, mas nós médios assimilamos, né, e vibramos junto com esse tipo de entidade. Então isso é perigoso para a gente e para quem a gente atende, porque a gente acaba fazendo uma orientação errada, equivocada, né, e entrando em vários desequilíbrios. Por isso muitos médios às vezes desistem, né, do espiritismo, desistem de desenvolver a mediunidade, porque começam a assimilar esse tipo de energia mais negativa, né? E aí vai virando uma bola de neve e coloca a culpa no espiritismo, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Então a mediunidade, ela é uma faculdade inerente à própria vida, né? Então, sendo semelhante ao dom da visão comum, que é peculiar a todas as criaturas, né? Entretanto, se a gente... ninguém vai se lembrar, né, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas estão aí, né, com dificuldades de evoluir, né, tendo servido os olhos para perseguir, matar em guerras. A gente não vai arrancar o olho porque, né, esses olhos foram usados de uma forma ruim. Né? O que a gente precisa fazer? Iluminar, né? Precisa orientar, esclarecer. Então, assim, independente da história que a gente tem, né? Se nós em outras vidas fomos magos negros, bruxas, fizemos coisas vibrando no negativo que eu estou dizendo. Fizemos coisas negativas, né? Isso não quer dizer que a gente vai estar sempre fazendo coisas negativas. A gente tem que conhecer, estudar para que a gente possa desenvolver e cada vez mais iluminar o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, né? E a nossa faculdade mediúnica, o nosso desenvolvimento mediúnico. Então, mesmo o médium que trabalha com negativo, faz coisas erradas, às vezes porque não tem conhecimento e às vezes por intenção, né? Ele pode mudar, ele pode modificar isso se ele quiser. Todos nós podemos modificar isso se nós quisermos. Então, a gente pode trazer luz, né, para a nossa mediunidade e essa é a nossa função, né, de orientação, de nos orientarmos e orientar o outro. Se a gente percebe que um amigo nosso médium, né, de trabalho, está em algum desequilíbrio, que a gente possa ajudar no esclarecimento dele, ajudar na orientação, sem julgamento, sem crítica, mas iluminando, porque não adianta a gente fingir que não está vendo que algo está em desequilíbrio, né? Mas sempre olhando primeiro para a gente. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, mas eu também posso contribuir com o desenvolvimento daqueles que trabalham junto comigo, que evoluem junto comigo, né?
Então, ele diz que a mediunidade ela não requisita desenvolvimento indiscriminado, né? Mas um aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o médium possa se tornar um filtro leal das esferas superiores, com vistas à ascensão da humanidade para o progresso. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, né? Desenvolver mediunicamente não quer dizer só conhecimento e fenômeno, né? E nem só fenômeno. É um conjunto de coisas, né, que nós precisamos ter como consciência para que a gente se desenvolva mediunicamente de forma positiva e que a gente possa colher frutos positivos dessa mediunidade para a evolução da nossa alma, né, do nosso espírito e também para as outras pessoas. Então, aí entra, né, o desenvolvimento da personalidade mediúnica, ou seja, a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, né, a reforma íntima, a aprimorar questões do nosso ego inferior, né, do nosso eu inferior, vamos dizer assim, que a gente precisa às vezes trabalhar, né? Então, por isso é tão importante os momentos de estudo, né? A Ana tem o estudo no Renasce toda segunda já há anos, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem participar, outras não conseguem, umas não conseguem, outras não participam porque não querem, mas é muito importante que todo mundo estude. É muito importante que os médios que trabalham num grupo espírita tenham um desenvolvimento consciente, e isso começa pela teoria, pelo estudo, né? Passa pela reforma íntima, que aí a gente pode compartilhar, né, essa discussão, mas também é um processo individual de cada um. Eu preciso buscar minha reforma íntima para que eu tenha uma personalidade mediúnica com nobreza de fins. Ou seja, né, eu não vou ser perfeita, eu sei disso, mas que eu possa, o máximo que eu conseguir, ser um filtro real, né, da espiritualidade superior ao passar uma comunicação, uma mensagem, ao dar uma orientação a um paciente, né? Porque assim, a gente está buscando aí a ascensão da humanidade como um todo. Então, através da mediunidade, nós servimos ao outro. E sirvo primeiro a mim, né, ao meu espírito, a minha evolução, mas sirvo ao outro. Então, eu preciso, né, eu sou responsável também por aquilo que eu gero no outro. Então, ter consciência de que a gente precisa desenvolver a nossa mediunidade é algo muito sério, porque exige uma responsabilidade daquilo, porque se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho autoaprimoramento, como é que eu posso orientar alguém? Como é que eu posso ajudar alguém? Né? É aquilo que a gente já conhece aí, né? A gente pode ensinar através da fala, mas a gente precisa ensinar através do exemplo, né? A gente não vai confiar numa pessoa, num médium, por exemplo, que dá uma orientação, se a gente sabe que um dia antes ele estava fazendo coisas que são contrárias àquilo que ele prega ali, naquele dia. Então, a gente precisa ter uma consciência e essa nobreza de fins. E isso tudo passa pela reforma íntima, pelo estudo, né, pela moralização. A gente vai ver um pouquinho mais à frente isso. Então, como que a gente deve proceder com esse desenvolvimento mediúnico, né? Então, Allan Kardec e vários benfeitores espirituais, eles dizem que o desenvolvimento mediúnico passa por 3 etapas. Para que a gente possa dizer que a gente se desenvolveu mediunicamente, o que a gente precisa fazer? Passar por essas 3 etapas, que são a intelectual, a moral e a material, né? E aí a gente vai ver um pouquinho cada uma delas. Então, a etapa intelectual, ela é representada pela necessidade do estudo, de leitura, de debate, da gente conversar, entender isso que a gente está fazendo aqui, que a gente faz às segundas-feiras, né? De estudar mesmo, né? Debruçar em cima de todas as obras, toda a sistematização que existe para que a gente compreenda, né? Qual é como acontece o processo mediúnico, como acontecem os fenômenos, né, para que a gente compreenda todo esse universo que envolve o serviço através da mediunidade, né, para que a gente tenha menos ignorância possível, né, e tenha mais conhecimento possível. Então, Kardec diz que o estudo preliminar da teoria é indispensável, se quisermos evitar inconvenientes inseparáveis da inexperiência. O estudo da faculdade mediúnica e o conhecimento da doutrina espírita são bases essenciais e indispensáveis. E aí a gente para e pensa, né? Às vezes a gente tem médiuns de mediunidade ostensiva, né? Por expiação e provação. E aí ele já vem com essa mediunidade se manifestando, né? As faculdades mediúnicas já, assim, a flor da pele. E aí, por exemplo, você faz um atendimento e ele já incorpora, ou tem outros tipos de faculdade, né?
E aí, imediatamente, a gente traz essa pessoa para o trabalho. E aí isso está errado, né? Primeiro, ele precisa passar por essa etapa de intelectualização, de conhecimento, né? Ele não vai ficar lá. Nos centros kardecistas mais tradicionais, né? A gente sabe que as pessoas, às vezes, passam 2, 3 anos estudando, às vezes até mais, antes de começarem a dar o passe. No Renascer, a gente já não faz assim. Mas o estudo acompanhado do desenvolvimento supervisionado, ele é importante. Eu não posso fazer só o desenvolvimento supervisionado, né, com alguém mais velho, mais antigo, né, na casa, mas não tenho a base de estudo, de conhecimento que eu preciso para saber como lidar com as situações. Porque aí coisas vão acontecer por conta da faculdade mediúnica que você tem e você vai entrar em desequilíbrio, em desespero, porque você não vai saber o que fazer. E muitas vezes, mesmo aquela pessoa mais experiente vai te orientar, mas você não vai conseguir reagir da maneira certa, porque você não compreende como aquele fenômeno, como aquilo acontece, como se dá, né? Como exatamente tudo aquilo ali se move para que aquela faculdade mediúnica se manifeste daquela maneira. E aí, quando a gente entende, é diferente, né? Faz toda a diferença. A segunda etapa, né, que Kardec diz, é a etapa material, que ele chama de adestramento. É uma forma de treinamento da faculdade mediúnica. É uma familiarização com as técnicas envolvidas no processo da mediunidade. Então, eu estudo a teoria, eu conheço como as coisas funcionam, eu tenho a informação no meu mental. E aí eu preciso colocar isso em prática. Como? Treinando a minha mediunidade, desenvolvendo. Então, eu preciso aprender a dar o passe, eu preciso aprender a doutrinar, eu preciso aprender a receber um espírito para que eu possa dar passagem, para que ele seja doutrinado e encaminhado. Eu preciso saber o como, né? Como fazer com toda essa teoria que eu tenho, como usar essa faculdade mediúnica que eu tenho no processo de mediunismo mesmo, na hora que eu atendo alguém, na hora que ele acontece. Então, é um treinamento que a gente precisa fazer. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. Então, essa experimentação, né, aqui em cima, deixa eu só voltar aqui. Ele fala da etapa moral, né, que acho que ela envolve todas, né, essas etapas, porque a etapa moral, ela tem que ser o tempo todo, né? Ela não acaba nunca. O conhecimento, o desenvolvimento também não. Mas a etapa moral, acho que ela é a mais importante de todas, porque quanto mais moralizado for o médium, né, maior vai ser o filtro dele para atingir energias mais puras, mais positivas, né, para que a gente possa auxiliar e ter contato com essas energias crísticas mesmo, né, que trabalham sob a luz crística, para servir da melhor maneira, para que a gente não sofra com isso. Então, a moralização, a reforma íntima, ela precisa ser diária e assídua o tempo todo. Então, essa experimentação que a gente está falando aqui da parte material do treinamento da mediunidade, ela precisa ser perseverante. Eu vou um pouquinho, vou lá, tô desenvolvendo a psicografia, porque eu já tenho esse dom. Como eu falei, a gente não vai desenvolver uma coisa que a gente não tenha, né? E aí, eu vou desenvolver a psicografia. Começo a escrever, eu tenho essa propensão, começo a treinar, mas aí não recebo nada. Aí eu desisto. Essa experimentação precisa ser assídua, né? Não posso ir só quando eu quero para o treinamento, para o desenvolvimento mediúnico. Eu vou num sábado, fico 3 meses sem ir, volto de novo. Não vai dar certo. Precisa ser séria, em grupo, em local adequado, sob orientação experiente e desprovida de condicionamentos. Quando ele fala aqui desprovida de condicionamentos, não é de orientação, de quem diz assim, faz assado, não. De condicionamentos é quando a gente não está sentindo nada daquilo, você não está vendo nada daquilo e aí você se sente condicionado a dizer que está. Isso é muito sério. Porque aí a gente entra na questão do animismo, que também não é um problema, porque é uma representação da nossa alma, é a nossa alma se manifestando, mas que não é o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade não é o que a minha alma quer dizer, né? É o que as energias espirituais precisam comunicar para aquela pessoa que está ali. Então, a gente precisa entender esse mecanismo todo. Então, o médium ele precisa de persistência, né? Exercitando-se em comunicações, né? Com dias e horários certos da semana, pré-estabelecidos, de preferência em grupo. Então, eu estou dando o exemplo do Renascer, tem pessoas que não são do Renascer, mas porque é a realidade que eu conheço. Né? Então, tem lá o primeiro e o terceiro sábado para os médios que podem trabalhar, né? Tem condições de estar disponíveis nesses dias.
é importante que isso seja com frequência, principalmente para o médium que inicia, que está começando o seu desenvolvimento mediúnico. É muito importante o estudo, a participação no estudo, a moralização, isso tem que ser frequente, não pode ser só de vez em quando, né? Mas principalmente o desenvolvimento nos dias de trabalho. Como, né? Porque lá você direciona, por exemplo, quem tem uma mediunidade mais ostensiva, que passa mal em qualquer lugar, que sente as coisas a todo momento. Isso significa que ainda não tem as suas faculdades adestradas, né? Vamos botar assim, entre aspas, treinadas, desenvolvidas. Então, se você faz o estudo e começa aí todo primeiro e terceiro sábado para o Renascer, fazendo seu desenvolvimento lá, em grupo, num horário adequado, né, com proteção, tudo direitinho, os seus mentores, eles já entendem, né? Eles vão, mesmo os espíritos que te acompanham, que às vezes nem são seus mentores, mas que se manifestam porque você ainda está um pouco desarmônico ali com a sua mediunidade, eles vão entender que aquele dia, aquele horário, naquele lugar, que eles podem se manifestar lá. E não vão mais fazer isso em outros ambientes. Aí você já começa a equilibrar a sua mediunidade, já começa a colocar cada coisa no seu lugar. Então, desenvolver a mediunidade é colocar cada coisa no seu lugar, cada caixinha ali no seu espaço, né? Para que a gente não sofra esse efeito fora em ambientes que a gente não deveria. Oi? Tem alguém falando que eu não estou entendendo. Tem alguém com o microfone ligado? E tem uma criança. Uma criança. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui, peraí. Não sei quem é. Bom, vamos lá. Então, que a gente tenha essa consciência, né, de que a gente precisa da moralização, do estudo e do desenvolvimento no ambiente correto, mas com regularidade, com compromisso, né? Então, no livro dos médiuns, Kardec diz que a reunião de pessoas com intenção semelhante forma um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda no desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, quando a gente se desenvolve, né, dentro de um grupo, com segurança, com proteção, com pessoas que estudaram aquilo ali, que vão saber orientar, faz toda a diferença. Eu gosto de usar sempre os meus exemplos, porque eu passei por essas fases todas, e às vezes pode ser que ilustre para vocês entenderem melhor isso. Então, assim, quando eu comecei, eu incorporava o tempo todo em qualquer lugar. E às vezes era horrível, era uma situação horrível, porque eu não tinha nenhum tipo de doutrina e trabalhava em casa, sozinha. Eu recebia em casa, atendia as pessoas, querendo ou não querendo, estava lá. E aí, quando eu fui para o Renascer e comecei a estudar de forma sistematizada, ainda assim no início, eu me desequilibrava, eu recebia o tempo todo. Às vezes eu estava no estudo, estava lá psicografando, ou estava lá recebendo alguma coisa. A Ana, né, que é a mais antiga no grupo, vai saber lembrar disso. Então, assim, era bem desequilibrado. E conforme a gente vai estudando e vai desenvolvendo no ambiente, né, do trabalho lá no sábado, a minha mediunidade foi se organizando. Hoje eu não passo mal mais o tempo todo, eu já consigo perceber, já consigo afastar, eu dou o comando mental. Mas tudo isso é questão de treinamento, de desenvolvimento. Então é importante que a gente leia, que a gente estude, tire dúvida, pergunte, né, que a gente vá para o trabalho, né? Eu falo, gente, eu nem posso ir para o trabalho porque eu trabalho sábado. Mas vocês que estão nesse momento, estejam lá no trabalho se desenvolvendo, né? Treinando sempre com uma pessoa mais antiga que possa orientar e saber também a hora certa de começar a desenvolver. Se você já tem um conhecimento básico para isso, porque senão também a gente vai no susto e acaba ficando nervoso e não consegue levar de maneira assídua, frequente, né? E acaba desistindo. A gente acaba desistindo porque coisas acontecem e a gente não sabe lidar. E se a gente não perguntar e não falar, a gente não vai entender. Então, assim, uma vez aconteceu comigo uma situação em que eu recebi uma entidade, eu fiquei caída no chão e eu não conseguia me mover. Na Umbanda, eles diziam que eu estava com uma sereia, que era uma entidade sereia. Aí também me disseram que podia ser um egum, né? Um espírito desencarnado, que nem sabia que estava desencarnado. Ficou nessa. Eu, sinceramente, até hoje eu não sei o que era. Não sei, porque não falou, mas eu não conseguia me movimentar. E aí, só que eu não tinha ainda nessa época uma consciência de que ninguém entrava no meu corpo, né? Que a minha mente estava ali, o meu espírito estava ali, que sou eu que comando, né? Quando eu comecei a entender isso, essas situações começaram a diminuir,
Hoje eu não tenho mais. Pode ser que aconteça em algum momento por um desequilíbrio meu, mas eu tenho consciência que o desequilíbrio é meu, fui eu que permiti. Então, assim, o conhecimento ele faz toda a diferença. E a gente se desenvolver dentro de um ambiente seguro, saudável, também faz diferença. Então, quando a gente está né, como Kardec está dizendo aqui, quando tem uma reunião de pessoas com a mesma intenção, como a gente tem nos centros espíritas em geral, né? Essa força coletiva, esse pensamento coletivo de que está todo mundo ali junto pelo mesmo objetivo, cria uma força magnética, uma proteção que além de uma energia que além de nos proteger, sensibiliza os nossos sentidos, né, e faz com que a gente tenha mais predisposição ao desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas. Então, às vezes, eu acho que eu não tenho mediunidade nenhuma. Não tenho. Que não é verdade, que todo mundo tem, né? A gente já falou sobre isso. Mas eu tenho uma intuição, mas eu não valorizo essa intuição. Às vezes, desenvolver mediunicamente não significa que você precisa incorporar, receber uma entidade. Você está recebendo ali no teu pensamento, a intuição. Quanto mais você desenvolve isso, mais comunicação mental você vai ter com aquelas entidades, com aqueles espíritos, né? E aí você consegue manifestar cada vez de forma mais crescente, mais progressiva a sua intuição, que é uma mediunidade maravilhosa, né? Porque ela é consciente. Então, assim, a gente precisa entender esses mecanismos e desmistificar, né? Para que a gente sofra menos, para que a gente não desista do caminho, né? Então, a reunião desse grupo, ela sempre tem que ser sob a direção de pessoas experientes, que conhecem a doutrina espírita e que conhecem o fenômeno mediúnico. Por isso, se desenvolver dentro de um centro espírita, né, que você confie, que você sabe que as pessoas estudam, né, que tem um estudo sério, organizado, né, que tem pessoas que conhecem como os fenômenos acontecem, que vão saber te orientar para que você sofra o mínimo possível, é importante. Mas também o médium precisa saber se expressar, né? Em vários momentos eu já presenciei, por exemplo, às vezes médiuns que estão começando o desenvolvimento. E aí acontece uma situação de receber uma energia, um obsessor, ou fazer um transporte, e a pessoa se desespera, né? Porque ainda não tem conhecimento para lidar com aquela realidade, e aí se desespera e não quer mais. Mas também não conversa sobre isso. É importante conversar, tirar dúvida, para saber, tá, naquele momento, o que eu poderia ter feito? Como eu poderia ter agido? Né? Como que eu poderia ter evitado ou como eu poderia não ter permitido que acontecesse de maneira tão desequilibrada que me fizesse sofrer tanto, né? E aí a gente as pessoas mais antigas vão orientando, vão ensinando. Então, isso é muito importante, que a gente também confie no lugar onde a gente se desenvolve mediunicamente, senão não vale a pena. Por isso que existem tantos lugares, para que a gente consiga se adequar, né, ao ambiente onde a gente se sente mais confiante. Isso é muito importante para o desenvolvimento mediúnico. Então, essa reunião, ela deve ser também feita de preferência num local apropriado, né, no centro espírita, onde nós estaremos sobre a proteção e orientação dos bons espíritos que são responsáveis pelos trabalhos mediúnicos da casa. Então, todo centro espírita ele foi criado, ele foi aberto sob orientação de alguém, né, de alguma entidade de luz, né, de algum ser que solicitou. No Renascer não foi diferente, né? Então, assim, existe ali uma egrégora de luz, de espíritos bons, né, uma egrégora que protege, que cuida, que ampara o trabalho, né? Todo o trabalho mediúnico ali é amparado, a gente tem que confiar nisso. Então, o centro espírita, ele tem como se fosse um isolamento magnético que protege espiritualmente durante os trabalhos mediúnicos todas as pessoas que estão ali dentro. Então, ninguém vai se machucar, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada disso ali no trabalho mediúnico. A gente só precisa entender como esse desenvolvimento acontece da melhor maneira para que a gente permita que se desenvolver, né? Para que a gente permita se desenvolver sem medo. Então, quando ele dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando a gente tem um acadêmico de medicina, né? Ele faz o treinamento, né? No hospital com a supervisão de um médico mais experiente. Para quê? Para evitar um desastre. Se precisa fazer uma cirurgia, ele vai ter um cuidado maior, ele vai precisar de um centro cirúrgico, de um lugar mais esterilizado. Por exemplo, a gente tem no Renascer essa linha de cura, né? De cirurgia espiritual. Então, ali a gente tem todo um cuidado para entrar. É um ambiente cirúrgico para a espiritualidade, um ambiente separado. Então, quando a gente entende, né, que mediunidade não é tabu, a gente não tem que olhar como se fosse ficar com medo, né? Muitas pessoas têm medo.
né? Tem curiosidade, mas tem medo. Não precisa disso. A gente pode entender, a gente pode desenvolver, né? E aí a gente vai exercitar esse serviço com proteção no lugar adequado. Se você fez isso tudo, não tem como dar errado. Se você estuda, se você procurou uma casa espírita que você confia, que tem pessoas com conhecimento para te ajudar. Se você se desenvolve de forma regular, com frequência, né? Você é assíduo e se mantém dentro do trabalho, buscando a sua moralização, sua reforma íntima, prece diária, porque para ser médium não é só a gente ter faculdade mediúnica, isso é a última coisa que importa. Para ser médium, né, para exercer a mediunidade, aliás, porque médium, como eu já falei, todos somos, primeiro passa pelo aprofundamento de quem nós somos, do hábito de oração, da gente estudar e se conhecer, se autoaprimorar, para então se desenvolver enquanto médium e atuar. E esse processo nunca acaba, a gente vai estar sempre precisando se olhar, né, se autoaperfeiçoar, melhorar aquilo que a gente tem internamente, porque todos nós temos coisas para melhorar e vamos ter muitas ainda, né? E sempre há algo a mais a aprender. O estudo nunca acaba, porque quando a gente acaba um estudo, a gente começa sobre outra coisa, sobre outra coisa, sobre outra coisa, porque quanto mais a gente sabe, mais eles dão, né? A espiritualidade traz de informação para a gente. Quando a gente, né, dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então é mais ou menos isso. Quando a gente está pronto, as informações vão chegando. Então a gente começa, por exemplo, nesse estudo nós estamos falando sobre a doutrina espírita baseada no kardecismo. Né? Depois a gente vai avaliar, vai também ver um pouquinho sobre a Umbanda, como acontece na Umbanda o desenvolvimento mediúnico. Né? Depois a gente começa a estudar sobre a Grande Fraternidade Branca, né? Sobre a apometria, sobre um monte de outras questões. Peraí. Oi? Acho que não era comigo, não. Bom, tem alguém com o microfone aberto, gente. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né, de que a casa espírita ela é protegida pelos espíritos de luz, né, que guardam aqueles trabalhos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A gente conta com esse apoio, né, a gente não está sozinho. Então, a gente precisa compreender, né, que sempre que a gente inicia algo novo na nossa vida, a gente precisa ter como referência alguém que já passou por esse caminho, que possa nos orientar. E dentro da casa espírita a gente encontra sempre alguém que já entendeu um pouco mais, que já passou por aquela trajetória, que possa nos ajudar. Então, para quem está começando, o ideal é isso, né? Que busque ajuda, né, e orientação sempre no lugar certo. Então, o médium ele não deve desistir. Por exemplo, foi 2, 3, 10 tentativas de comunicação com os espíritos através da sua faculdade mediúnica. E aí não teve nenhum resultado, né? Não teve nenhum indício de comunicação, porque às vezes não é no tempo que a gente gostaria que fosse, né? Então, às vezes existem, né, obstáculos dentro da nossa organização mediúnica que ainda está em desabrochamento. Então, existem impedimentos materiais, psíquicos, né? Falta de conhecimento, né? Às vezes você tem um tipo de faculdade mediúnica que os espíritos que vão se comunicar através de você precisam que você desenvolva algumas habilidades ainda antes deles se manifestarem. Então, assim, a gente precisa ter esse processo todo completo, né? Completo que eu falo não é terminado, mas eu preciso ter o estudo, o desenvolvimento e o autoaprimoramento sempre em dia, né? Sempre buscando isso, sempre buscando isso. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente não pode desistir, né? Até porque, né, assim, quando a gente controla bem a faculdade mediúnica, a gente permite aos espíritos que eles se comuniquem com mais facilidade, né? Aí a gente fala do médium feito, né? Existe o médium de berço e o médium feito, tá até entre aspas, né? Porque os espíritos conseguem se comunicar, né? Com mais facilidade através desse médium que já se desenvolveu, né? Sem tanto sofrimento. Agora, não é porque o médium já consegue, né, exercer a sua mediunidade com menos sofrimento, com mais facilidade nessa comunicação com os espíritos, que ele está dispensado de ser instruído. A instrução ela é eterna, a gente vai sempre se instruir, sempre tentar melhorar, se autoaprimorar, sempre, isso sempre. Então, quem não venceu, né, se não uma resistência material, né, quando a gente vence essa resistência material, né, aí é que começa para a gente o verdadeiro desafio, né, que é a etapa moral.
Então, a gente viu, né, a primeira etapa, né, que é a do conhecimento. A gente precisa estudar. O estudo é fundamental, porque quando eu conheço, né, eu modifico o meu comportamento. Quando eu aprendo, eu modifico o meu comportamento. Então, eu vou agir de outra forma diante das situações que eu vou viver mediunicamente, né? Quando eu venço a etapa material, que é o desenvolvimento sério, num lugar adequado, com assiduidade, com constância, né? Apoiada por pessoas que têm experiência para me ajudar, aí eu vou para uma outra etapa que é a mais difícil de toda a mediunidade, que é a etapa moral. Então, o Kardec, ele fala que o espírita cristão, ou o verdadeiro espírita, né? É aquele que não se contenta em admirar a moral espírita. Ele não fica só admirando, mas ele pratica. E ele aceita as consequências. É aquele que olha para si sem medo, com coragem, né? E percebe, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo, né? Hoje eu não tenho condições de atuar mediunicamente porque eu tô pensando mal, eu tô com raiva do coleguinha ali, eu fiz tal coisa, porque a gente precisa ter essa autocrítica, não é o outro que tem que falar pra gente. A gente pode ajudar o irmão, né? Mas nós temos que ter esse olhar, né? E muitas vezes a gente se coloca ali como vítima, né? Quantas vezes a gente está no centro espírita e a gente vê os médiuns pedindo mais passe, precisando de mais atendimento do que os pacientes, né? Não que não merecemos, né? Mas quando a gente é um médium que tem conhecimento e tem desenvolvimento, a gente sabe, né, quais os recursos que a gente pode usar, né, e como a gente pode se equilibrar, né? Não sendo tão necessário que a gente fique ali como um paciente eterno, né? A vida toda como um paciente eterno. Isso é algo para a gente pensar. Então, convencido de que a existência terrena é uma prova passageira, né, o médium aproveita todos os instantes para avançar no caminho do progresso, se esforçando em fazer o bem e anular seus maus pensamentos. Então, quanto mais a gente trabalha para o bem, quanto mais a gente ocupa a nossa mente com coisas boas, né, servindo ao outro, ajudando a necessidade do outro, né, menos tempo para pensar coisa ruim a gente vai ter. Então, a caridade em todas as coisas deve ser a regra da conduta do médium. Ser caridoso deve ser a nossa regra em todas as áreas da nossa vida, não só dentro do centro espírita, né? E aí a gente tem que pensar um pouco sobre a caridade, né? O que é ser caridoso, né? A gente precisa, enquanto médium, sair de dentro de um espaço que às vezes a gente se coloca de necessitado de ajuda, né? E a gente precisa se colocar em movimento para ajudar, porque a mediunidade, como eu venho falando desde do princípio, ela é serviço. E à medida que eu ajudo alguém, automaticamente eu também sou ajudado. Agora, quando eu fico ali na posição de vítima esperando só ajuda, eu vou sempre precisar cada vez mais de ajuda. Cada vez mais, né? Então, sob o ponto de vista espírita, a mediunidade ela é uma iniciação religiosa das mais sérias. É um mandato que nos é oferecido pela espiritualidade superior, né, para que nós possamos desempenhá-la de forma fiel. Dessa forma, o aspirante à mediunidade, né, aquele que deseja ser médium atuante, deseja conscientemente fazer essa ponte entre o mundo dos espíritos e o mundo físico, né, deve partir da conscientização dos seus ensinamentos e esforçar-se desde o início do seu aprendizado por ser um espírita cristão, né? O que é ser um espírita cristão? É seguir os ensinamentos do Cristo. Ser cristão é isso, ser um outro Cristo, né? É seguir aquilo que Jesus disse. Então, Jesus, ele não falava mal das pessoas. Jesus, ele não condenava ninguém, ele não criticava, ele não escolhia, ele não separava bons e maus, né? Superiores e inferiores. Ele estava ali mais para os doentes do que para os sãos, né? Sempre servindo, sempre servindo. Ele, em todas as passagens bíblicas que a gente vê, ele ensinava através de parábolas, contando história de forma muito simples, né? Mas sempre servindo. Então isso significa que a gente precisa trabalhar sempre a nossa reforma moral, sempre, né? Porque às vezes também a gente entra num outro lado, né? Da vaidade, de achar que a gente sabe muito, que a nossa verdade é a única verdade, né? E aí a gente também cai num erro muito grande. Porque a gente precisa ouvir a todo mundo, ouvir, né, ao outro, entender como cada situação se manifesta, para que quando a gente olha o todo, né, saindo fora da situação, a gente consegue ter uma visão mais ampla, muitas vezes, né, sem tanto julgamento. Então, é exercitar esse olhar compassivo, né, essa empatia,
resiliência, trabalhar a caridade e trabalhar a reforma moral, né? Porque sem essa evolução moral, né, a gente não consegue evoluir dentro da nossa mediunidade. Né? Pelo contrário, né? O médium vaidoso, muitas vezes, ele vai para um caminho que, ao invés da mediunidade ajudá-lo a evoluir, ele cria mais débito, né? Ele cria mais problema, mais involução do que evolução, né? Então, aqui diz que a nossa evolução moral melhor, nossa melhora e nosso crescimento para o bem poderão garantir-nos o assessoramento dos bons espíritos e o exercício seguro da mediunidade por nossa sintonia com o bem. Então, não é uma tarefa fácil, né? Porque o que mais temos dentro de nós são sensações, experiências negativas, deformadas, trazidas do passado, né? Por isso, para nós ainda é mais fácil e cômodo sintonizar com atitudes negativas do que com positivas. Né? Tudo é vibração, a gente o tempo todo vibra e sintoniza com aquilo que nos é igual. Então, às vezes, a gente pode até observar, né? Em alguns momentos, a gente está muito bem e a gente consegue manter aquele nível de vibração positivo, fica tudo bem. Mas as energias estão ali, nós somos endereços vibratórios, estão rodeando, né? A negatividade está ali. Pensamentos das pessoas que não gostam da gente, sentimentos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Energias enviadas, entre outras coisas, estão ali rondando o nosso campo. Quando a gente está bem, a gente não sente, fica ali pairando, mas não é a mesma vibração. Aí eu tenho um problema pessoal, fico chateada. Eu baixo a minha vibração, imediatamente, tudo aquilo ali consegue me atingir. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, quando acontece uma coisa ruim, milhões de coisas ruins acontecem. Não falta acontecer mais nada, porque a gente abre o campo para que essa negatividade venha. Então, se a gente abre o campo e absorve essa negatividade, imagina e a gente se aborrece o tempo inteiro, a gente tem altos e baixos o tempo todo, a gente sente coisas negativas e vive experiências negativas o tempo inteiro, né? Além de termos questões trazidas na nossa alma, né? No nosso espírito, de outras encarnações. É que tem alguém mandando um chat aqui, deixa eu ver o que é. Ah, Sheila, isso aí. Orar e vigiar, é exatamente isso. Exatamente isso. E assim, a gente precisa, dentro desse orar e vigiar, como a Sheila bem falou, né? A gente precisa também saber que nós vamos errar, né? A gente vai baixar a vibração, ok. Mas com o conhecimento que a gente tem, o que a gente faz? Prece. Muda o padrão de pensamento, começa a pensar positivo de novo, não vai dar certo, né? Nós somos médios e trabalhadores, né, de casas espíritas ou estudantes espíritas de espiritualidade, né? Mesmo quem não vive a mediunidade na sua forma, né, concreta, mas nós estamos aí em busca disso, né? E assim, às vezes a gente tem fé naquele momento, é muito fácil ter fé no momento onde tudo dá certo, né? Onde tudo acontece para o bem. Ah, tá tudo bem, tá tudo positivo, eu tenho fé, eu falo de Jesus, eu falo da espiritualidade, eu dou força. Agora eu tenho uma dor no pé, acabou. Acabou a minha vida, né? Aí vem o desespero, a desesperança, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu tô mal, não sei o quê. Cadê a sua fé enquanto cristão? E a sua fé enquanto médico, enquanto espírita consciente? Né? No primeiro problema que tem, acabou a fé, e o conhecimento de que nada acontece por acaso, de que tudo tem um motivo, de que não existe erro nos planos de Deus, né? Aonde que fica esse conhecimento? Né? Então, assim, desenvolver-se mediunicamente, né, é pensar isso tudo. É pensar isso tudo, porque é muito fácil a gente manter um padrão de luz, de positividade, de falar coisas boas para as pessoas, né? E se manter bem quando tá tudo bem. Agora, a nossa fé ela é provada no fogo, né? Ela é provada no momento de dificuldade. É onde a gente não deve esmorecer, onde a gente deve, mesmo que a gente não entenda, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo nesse momento, mas eu entrego a espiritualidade, eu agradeço pelo sofrimento, pela dificuldade, e lá na frente, em algum momento eu vou entender. Mas de qualquer maneira eu aceito sem revolta, porque eu sei que não existe erro no plano de Deus, não existe erro nos planos divinos. Né? E tudo que nos acontece tem um planejamento. A gente não está largado no mundo, né? A nossa própria sorte. Então a gente precisa confiar nisso, não só no momento positivo, mas principalmente no momento negativo. Então, ser um espírita cristão é também trabalhar isso. É usar o conhecimento e alimentar a fé. Né? Na semana passada eu comecei falando sobre a prece,
O médium que não tem hábito de oração, que não tira todo dia um momento para entrar em contato com a espiritualidade, com seus mentores, com Deus, né? A gente pode rezar para louvar, para agradecer, para pedir, né? Mas a gente precisa rezar, a gente precisa rezar, orar, fazer prece, da forma que cada um quiser falar. A gente precisa estar em contato mental com essas energias superiores de luz, cada um à sua maneira. Mas isso tem que ser diário, porque isso alimenta a nossa alma, reforça a nossa proteção, faz com que a gente tenha mais bem-estar. Agora, a gente não pode depositar tudo isso, o nosso equilíbrio mediúnico, o nosso equilíbrio pessoal, entre outras coisas, em outras pessoas, né? Porque a gente vai para o centro espírita, quando eu falei... Peraí, só um minutinho que tem um aqui aberto, vou só desligar rapidinho. Aí, gente, porque senão eu não consigo concentrar que o som volta. Não, acho que já... Ah, dali um não. Foi. E aí, assim, a gente precisa, né, pensar, né, o centro espírita é um lugar de socorro, né, de ajuda para todos nós. Mas quando a gente se dispõe à mediunidade, a gente se dispõe ao serviço, né, a servir ao outro. Então, naquele momento eu posso ter a dor que for, né, mas aquela minha dor, ela precisa ser posta de lado para que eu ajude aquelas pessoas que estão ali. E automaticamente a minha dor também vai ser ajudada, mesmo que eu não peça. Agora, quando eu vou como médium, eu estou lá me propondo a servir, mas eu só quero ser servido, tem uma inversão de valores. Então, é melhor sair da mediunidade e voltar a ser paciente, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa pensar dentro da mediunidade, né? Não existe ninguém perfeito, nem todo dia a gente vai estar bem. Tem dias que a gente vai sofrer em altos e baixos, mas a gente precisa sempre, né, buscar reforma moral, orar e vigiar, como a Sheila falou, né, buscar sempre o autoaprimoramento, né, buscar cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente, porque o que a gente pensa e o que a gente sente, muitas vezes a gente não diz. Mas quem precisa ver, está vendo, que é a espiritualidade, tanto inferior quanto tanto os bons quanto os maus espíritos, vamos dizer assim. Tanto a energia positiva quanto negativa. Eles estão vendo, eles sondam o nosso coração, eles sondam a nossa mente, eles veem, eles influenciam o nosso pensamento e são influenciados por eles, né? Como é que a gente influencia, né, um espírito? A gente perde um ente querido e a gente fica ali remoendo, lamuriando, sofrendo, chamando por aquela pessoa, né? Enquanto espíritas, a gente precisa acreditar que eles foram encaminhados, que eles estão num lugar, né, sendo cuidados. A gente precisa acreditar nisso. E um dia a gente vai se encontrar de novo. A morte não existe, é só uma separação. Sofrer é normal, a gente vai sofrer. A gente precisa viver o luto enquanto seres humanos. Mas a gente não pode perder a fé e se entregar a isso. Então, são inúmeras situações que a gente passa e que o desenvolvimento mediúnico ele é importantíssimo. Porque se a gente se desenvolve da forma correta, da forma adequada, né, a gente vai ter conhecimento no momento que a gente precisa, que a gente passa num momento de dor, de dificuldade, né? A gente vai saber o que fazer naquele momento, né? Eu entendo e aí o que eu faço? Eu volto para um padrão positivo de oração, de manter a confiança, de entregar, de falar com Deus, olha, eu sei que está difícil, olha, eu não sei o porquê você permitiu que isso acontecesse comigo, mas eu sei que tem um motivo. Só me ajuda a entender. Me ajuda só a entender, apazigua meu coração. A gente precisa falar mais, né, com a espiritualidade mesmo, né, sobre as coisas que a gente sente, né, e alimentar a nossa fé. Isso é muito importante para que a gente desenvolva uma mediunidade mais pautada na positividade, no bem-estar, na harmonia, no equilíbrio, do que o contrário. Só que a gente vê muito o contrário acontecer por falta de compromisso, de responsabilidade dos próprios médicos. E aí, como faremos, né? Como nos livrarmos de condicionamentos inferiores, que carregamos séculos de erros e alguns anos de boas intenções, né? É claro que nós não podemos mudar o nosso eu sem esforço. Então, a gente precisa trabalhar duro na nossa reforma moral, né? Duro. Porque só nós vamos saber identificar e sentir o que está marcado no nosso íntimo. Então, assim, né, por mais que a Ana às vezes traga textos, a Sheila, né, fala nas palestras lá do Renascer, coisas muito bonitas, né, e muito profundas e verdadeiras, por mais que esses textos venham para nos iluminar, a forma como você absorve e o que você faz com isso é que vai fazer diferença.
né? Porque assim, não adianta ela todo o esforço que elas fazem é para colaborar para todo mundo. Como a Ana fala, são conta-gotas, e é isso mesmo, são conta-gotas. Mas nós precisamos trazer para dentro da gente. É nossa responsabilidade, né? Quando alguém fala para mim, fala para você, né, ou para mim, você é luz. Se eu não acredito que eu sou luz, eu não sou luz, né? A gente vê o Indy sempre brinca, ele fala: "Ah, eu sou filho predileto de Deus". Ele falou: "Brinco não, falo sério. Eu sou o filho predileto de Deus, eu sou luz pura, tudo para mim dá certo", né? E ele tem essa fala, né? Porque ele acredita nisso, ele internalizou isso. E se a gente é centelha divina, criada à imagem e semelhança de Deus, claro que nós somos luz, né? Claro que somos os filhos prediletos de Deus, todos nós, né? Fomos criados a partir dele. Então a gente precisa trabalhar toda essa questão aí da nossa moralização. Mas só cada um de vocês e só eu vou saber o que está dentro de mim, o que eu preciso modificar, identificar quais são, né, as coisas negativas que eu trago em mim, as minhas sombras, né, para que eu possa iluminar as minhas sombras, acolher essas sombras, né, reconhecer, acolher para iluminar, né? Quando eu reconheço que eu tenho, é mais fácil, né? É mais fácil. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente aponta os dedos, né? Porque o fulano é isso, o fulano assado, o fulano assim, não sei o quê. Mas a gente esquece de olhar pra gente, que é o nosso exercício que deveria ser diário. Então, que a gente possa trabalhar com exercícios diários, né? E constantes no bem, sempre meditando, orando muito, né? Jesus, que é o médium por excelência, né? Ele sintonizava o tempo inteiro com Deus, o tempo inteiro. Quando ele via que a barra estava pesada, ele ia para o monte, ele orava, ele ficava sozinho, né? Ele se afastava do povo, mas ele estava sempre em comunhão com Deus, né? Se ele, que é o nosso exemplo de cristão, porque ele era Cristo, fazia isso, porque nós não daria certo com a gente, né? E aí, depois da convivência com o povo, Jesus se afastava para orar e meditar em silêncio e solidão. Então, meditação, oração, introspecção, a gente olhar para dentro é muito importante para que a gente desenvolva a nossa mediunidade, né, de uma forma cada vez mais leve, mais positiva, mais iluminada, né? Então, a diferença de um bom médium e um médium desajustado não está na mediunidade, né? Não está na mediunidade, mas no caráter de um e do outro. Na formação moral está a base de todo o desenvolvimento mediúnico. Todo o desenvolvimento mediúnico. Se a gente parar para analisar, né? Vamos pensar, né, independente de onde cada um trabalha mediunicamente, né? No ambiente mediúnico, eu sempre cito o Renascer, que é minha casa, né? Mesmo eu não estando presente, é a minha casa. E o ambiente que a gente tem ali é um ambiente que propicia médiums desajustados ou ajustados? Ajustados. É um ambiente que propicia isso. Mas quem faz o ambiente? Somos nós. Então a gente precisa fazer com que o ambiente do Renascer seja um ambiente de equilíbrio, de harmonia, de ajuste, né? Cuidando do que a gente pensa, do que a gente fala, de como a gente se comporta, das nossas atitudes, de como a gente lida um com os outros e também como a gente lida com os pacientes que estão ali, a forma como a gente fala com as pessoas, a forma como a gente se coloca, né? Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento mediúnico e da formação da nossa moral, né? Que vão contribuir para que cada vez mais a gente tenha a mediunidade mais harmônica possível. Então, alguns cuidados devem ser tomados por todos aqueles que aspiram ao desenvolvimento mediúnico. Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, né, para desenvolver a mediunidade, além do estudo, da moralização e do desenvolvimento no lugar adequado, né, o culto do evangelho no lar, né? A gente escolhe um dia da semana, num mesmo horário, para fazer, né, abrir o evangelho ou algum outro livro, né, que possa trazer uma edificação. E que a gente tenha um momento de oração, porque nesse momento, né, a gente compensa a nossa vibração psíquica, a gente se reajusta e a gente convida a espiritualidade de luz para dentro da nossa casa. Então, de alguma forma, a gente renova o clima espiritual do ambiente da nossa família, do nosso lar, né? Então, assim, é como se trouxesse uma nova vida, né? A gente fala evangelho redivivo, porque ele traz uma nova vida para dentro da nossa casa, né? Trazendo essa energia de que nós somos carentes, essa energia que compensa as nossas vibrações. Então, muito importante que a gente tenha o hábito de, pelo menos uma vez na semana, né,
fazer o nosso culto com a nossa família. Ah, mas eu não tenho ninguém. Faz sozinho, né? Faz sozinho. Né? O culto de assistência, né, que a gente chama de filantropia lá no Renascer, todo terceiro domingo, né? É uma forma de rompermos com o egoísmo, interessando-nos pelo próximo, auxiliando sempre em todas as ocasiões, usando ao máximo a nossa capacidade de servir sem interesse, né, desinteressadamente, né? Participações em atividades como campanha do quilo, distribuição de alimentos, visita a enfermos, idosos, creches, aí tem muitas evangelizações, né? O culto de assistência, no caso a filantropia que a gente tem no Renascer é um exemplo, né? É uma forma de servir mediunicamente muito mais importante até do que servir no sábado com faculdades mediúnicas, né? Com fenômenos. Muito mais importante. Eu me lembro do seu Carlos, que foi dirigente, né, lá da tenda antes do Índio, e era uma pessoa muito especial, e eu me lembro de cenas dele, assim, na nossa filantropia, ele abaixava, ele cortava as unhas das pessoas, dos idosos, ele lavava os pés. Aquilo para mim era um exemplo, porque não é qualquer pessoa consegue fazer isso. Não consegue mesmo. Eu acho que eu não conseguiria, de verdade. Então, assim, para mim era um grande exemplo, né, o serviço dele. E ele não estava ali interessado em promover faculdade mediúnica nenhuma, embora fosse um excelente médium, né? Fosse um médium com bastante ostensivo e com uma mediunidade muito educada, né? Assim, muito bem direcionada. Mas ele tinha uma amorosidade, né? Ele tinha um quartinho lá em Mauá que ele dava passe nas pessoas, fazia oração, ele visitava as pessoas doentes, né? Então, assim, exercer a mediunidade não é só servir dentro do centro espírita, né? A gente ajudar quem precisa, né? Independente da faculdade mediúnica, né? A gente vê ali o Divaldo, o Chico Xavier mesmo, né? Quantas obras de caridade, né? Quantas coisas eles fizeram para ajudar as pessoas, independente da faculdade mediúnica. Eles usaram a faculdade mediúnica para realizar esse trabalho, né? Para angariar fundos muitas vezes, mas ajudando as pessoas, né? Então, assim, que a gente possa pensar, às vezes tem uma pessoa enferma, né, na nossa família, ou um vizinho, alguém que a gente pode ir lá fazer uma leitura, né? Eu lembro, meu tio, ele era kardecista, ele se tornou kardecista no final da vida, e ele ia ler para os doentes, né? Ele fazia leitura para as pessoas. E eu me lembro que a gente foi visitar uma vez, ele estava já em fase terminal de um câncer, e ele falava isso, né? Que ele sentia falta de poder ler para os doentes, né? Sendo que ele estava doente. E aí tinham pessoas que iam lá fazer a mesma coisa por ele. Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento do outro. Isso também é se desenvolver mediunicamente. Eu acho que é uma das formas mais importantes, né? Então, que a gente possa pensar de que forma a gente pode prestar assistência para romper com esse egoísmo que a gente tem, né? Para que a gente possa se interessar pelo outro e auxiliando da forma que a gente puder, cada um do seu jeitinho, não precisa ninguém saber, né? O importante é que você saiba e que você se alimente, né, dessa energia de amor, porque quando a gente doa, quando a gente ajuda, a gente também recebe, né? Então, outra forma de desenvolver que é muito importante, né, é a frequência ao centro espírita. Então, nas reuniões públicas, né, nas reuniões do Renascer e outras atividades oferecidas pelas casas espíritas. Então, aprenderemos com isso. O que a gente aprende no trabalhar no Renascer aos sábados, né? A gente aprende a viver em grupos humanos, né, que nos permitirão o exercício da humildade, porque a gente precisa entender que a gente precisa respeitar o mundo do outro, o universo do outro, como o outro sente, como o outro pensa. Isso para mim sempre foi um aprendizado muito grande. E eu agradeço muito ao convívio que eu tive no Renascer, em todos os grupos que eu faço parte, porque não espíritas, né, mas em todos os grupos da minha vida, porque eu aprendi muito, né? Porque a gente tem um ímpeto, um impulso de achar que a nossa verdade precisa prevalecer. E quando a gente começa a conviver com outras pessoas, né, e a gente vai aprendendo com essa troca, né, a gente começa a ter mais humildade de entender, poxa, no mundo dessa pessoa, ela aprendeu a ser desse jeito. Então eu não posso julgar por ela ser desse jeito. Eu tenho que acolher. E o que eu puder fazer para mostrar para ela que existem outros caminhos, eu vou fazer. Mas não de uma forma impositiva, né? Mas acolhendo como o outro é. Não querendo que o outro seja um modelo daquilo que eu penso, né? Porque nem sempre o que a gente pensa é o correto, né? Então, evitemos as sessões mediúnicas em casa. Organização espiritual não se improvisa. Então, assim, que a gente possa sempre direcionar, né, as manifestações mediúnicas, os nossos trabalhos mediúnicos, para o lugar, para a casa espírita onde a gente frequenta, né?
para que a gente não faça esse tipo de coisa em casa e não improvise um ambiente onde vai ter todo o despreparo, como eu falei. A casa espírita tem uma energia magnética, uma proteção, né? Que o nosso lar não tem. Nosso lar tem outro tipo de energia, outro tipo de proteção. O estudo coletivo, né? Reunidos aos companheiros para o estudo das obras espíritas, evitemos as falsas interpretações. Assimilando as experiências de companheiros, estaremos alongando a nossa visão e nossa percepção dos conteúdos espíritas, o que se torna mais difícil numa leitura solitária. Então, ler sozinho é muito importante, buscar conhecimento é muito importante, mas esse momento de troca, esse momento no final que a gente tem, né, de bater papo, que na segunda-feira tem lá no estudo de vocês discutirem os assuntos, ele é muito importante, porque a gente assimila, cada um assimila a sua maneira. A dúvida de um ajuda a elucidar a dúvida do outro, contribui, a gente contribui, né? Às vezes um passou por uma experiência, pode demonstrar para o outro como foi essa experiência. Então, em grupo, a gente consegue evoluir e se ajudar muito mais, né? A reforma íntima, revisão e reconstrução dos nossos hábitos e dos nossos atos, né? Substituindo, né, os vícios por virtudes cristãs, né? Que são as únicas que vão sobreviver eternamente. Então, se eu me olho, eu me conheço, eu sei quem eu sou, sei aquilo que eu preciso aprimorar, e aí eu vou, aos poucos, né, aceitando essa minha imperfeição, essa minha humanidade, mas desenvolvendo virtudes no lugar desses vícios que eu trago em mim. E aí eu peguei um trechinho aqui do Albério, né, dos domínios da mediunidade, que é muito interessante, que ele diz, né, elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. E dentro desses critérios de desenvolvimento da mediunidade, mesmo que nenhuma faculdade venha desabrochar, mesmo que a gente anos estude, desenvolva e não tenha uma mediunidade ostensiva, vamos dizer assim, né? Que a gente tenha certeza que estaremos nos desenvolvendo espiritualmente e nos capacitando para o exercício da mediunidade com Jesus. Porque, como eu venho falando sempre, mediunidade é serviço, não fenômeno. É isso, gente. Agora eu vou abrir aí para vocês perguntarem. Falarem, comentarem, acrescentarem. Fique à vontade. Quem quiser, é só abrir o microfone. Gi, Priscila. Oi, Priscila. Oi, eu mandei, para não esquecer, eu mandei para você, agora no teu WhatsApp, um vídeo que é de uma palestra do Tony, do Arcas, a palestra número 4 nos domínios da mediunidade. E quando você estava falando, eu lembrei dessa palestra porque ele fala da necessidade do médium, né, trabalhar mediunicamente, mas não no sentido, porque assim, não no sentido daquilo fazer alguma coisa em benefício do médium, mas pelo grande resgate que é a mediunidade, né, de você trabalhar, muitas vezes a pessoa vem com iniciações feitas em outras encarnações, enfim, que vai precisar trabalhar, né? E a tua grande chance, né, de fazer algo de bom, né? Que eu acho interessante como ele coloca essa questão da mediunidade, porque até eu chegar na Renascer e conseguir ter tranquilidade para lidar com tudo isso, eu vi muita coisa que me assustou pela questão da mediunidade ser tratada como uma coisa de curiosidade, como uma coisa que vai trazer um benefício para a pessoa, né? E quando você vê com clareza, né, que a mediunidade realmente é uma forma de você conseguir auxiliar, né? Você não faz nada, mas você ser um canal para que a espiritualidade possa auxiliar alguém e juntar isso com, de alguma maneira, você resgatar algo que você tenha deixado para trás, né? Juntando isso e mostrando como que você consegue equilibrar toda essa questão energética quando esse trabalho é bem feito, quando tem uma intenção honrada, quando você está firme naquele propósito. Aí eu mandei para você essa palestra número 4, que é que ele fala mais especificamente disso. Se você achar interessante, quiser colocar no grupo, eu achei bem legal. Quando você foi falando, eu fui lembrando do que ele foi falando durante a palestra. Entendeu? Vale a pena, sim, com certeza. Tudo que acrescenta, né? Priscila, valeria realmente eu colocar no grupo da né? Até no grupo de trabalho também. Eu acho que esse vídeo nos domínios da mediunidade são 4, né?
São 4 São vídeos. 4 ou 5, eu não me lembro. 4 ou 5. Mas esse que ele fala bem é o 4. Mas eu posso colocar todos eles em ordem, mas esse que ele fala especificamente da questão do trabalho mediúnico, da necessidade do trabalho mediúnico, é no 4. Mas eu posso colocar um atrás do outro lá. Acho que vale a pena, pelo menos até esse 4, mas botar para todo mundo, né? Vale sim. Ana, quer falar um pouquinho? Eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar uma. Hein? Estamos te ouvindo, Pedro. Ok. Parece dar a entender que nós estamos, parece, iniciando nessa encarnação todo esse processo de mediunidade. O que a gente sabe também é que cada um de nós já foi bastante desenvolvido nesse aspecto, e por ter sido desenvolvido nesse aspecto, quase sempre a vaidade prevaleceu e foi trabalhado principalmente numa parte negativa do sistema. Então, a espiritualidade, a teoria kardeciana, está aí há 180 anos, é pouca coisa, 2 encarnações no máximo, né? Então, nós todos, a grande maioria, não é, lógico que é meu caso, talvez não seja do resto, mas é o meu caso, já trabalhamos na mediunidade em prejuízo de muita gente, muita gente. E é colocado pelo plano espiritual um véu que dá um entendimento de que você está começando de novo. Você não está começando de novo, você está sendo protegido desses touros que ontem você trabalhou em prejuízo e, com isso, você está sendo, na verdade, um trabalho de proteção. Então, nós estamos voltando, nós estamos sendo atendidos amorosamente, com muito cuidado, para que nós não sejamos capazes de refazer aquilo que anteriormente fizemos, porque fizemos um planejamento ontem ou lá na espiritualidade para que tenhamos outras oportunidades. Então, eles estão nos olhando. Por isso é que os desequilíbrios, nós viemos, não cumprimos as nossas tarefas essas que são necessárias para o teu reequilíbrio, e aí, então, você trabalhando, você levando algumas tropeções, você retoma a sua caminhada, agora não mais no prejuízo, agora sim num processo de ajudar e resgatar tudo aquilo que ontem cada um de nós fez com interesses outros, mas fez com prejuízo de muitos. E ao mesmo tempo, quando a gente está estudando dessa maneira, em grupo e tal, e você falando tanto dessa reforma íntima, do aspecto moral, é porque agora a gente está aprendendo, assim, eu quero aprender as leis divinas, eu quero seguir as leis divinas, porque quando a gente segue as leis divinas, né, não tem por que você ter karma, não tem coisa negativa, porque você não está fazendo nada de errado, você está seguindo as leis, né? É a mesma coisa, você está dirigindo um carro, aí eu cismo que eu quero atravessar o sinal, aí recebo uma multa, né? Então, recebi uma consequência de uma coisa que eu não quis seguir a lei, que eu tenho que parar no sinal. Então, vou receber uma multa. Mas no momento em que eu entendo que eu preciso parar no sinal, porque tem gente que precisa atravessar, eu não vou mais receber multa. O karma é coisa passageira, até que você aprenda a seguir as leis divinas. Aí não tem mais por que você sofrer, né? Perfeito, Ana, isso aí. Midori. Oi, Mi. Oi, Gi. Tudo bem? Olha, perfeito que você está falando, parece que você falou para mim hoje. Acho que a Lenice... Falei para mim primeiro. Acho que a Lenice está assistindo também, não está? Tá. Eu até conversei com ela hoje durante o dia e caiu como uma luva.
E eu acho que essa questão do orar e vigiar que a Sheila colocou aí é perfeitíssimo. E acho que complemento o que a Ana acabou de falar sobre as leis divinas, que se a gente orar e vigiar, as leis divinas vão seguir de acordo. E essa semana eu dei uma imperceptível brecha para a negatividade. E aí tudo desandou. E aí, no espelho, no banheiro, eu fiz uma chama violeta, fiz um decreto de que eu sou a dona do meu dia, do meu pensar, da minha energia. E aí hoje tudo fluiu. Eba! Muito bom, Mi. Voltando a falar, né? Isso aí, muito bom. Obrigada. Oi, Sheila. Eu queria dizer que o que você falou hoje, eu acho que foi de uma grande profundidade e reporta a todos nós a uma expansão de consciência. A cada vez mais a gente olhar para dentro de nós, porque eu acho que a gente está sempre olhando para fora, sempre olhando para o outro. Eu acho que esse orar e vigiar e tudo que foi dito aqui é que nós é que somos os protagonistas da nossa história, né? Então, ser médium é cada vez mais estar prestando atenção em si próprio, porque a gente é que vai vencer cada etapa nossa, cada pedrinha do caminho, né? Então, eu achei que foi perfeito tudo que você colocou hoje. Muito obrigada, Sheila, pela colocação. E aquilo que você falou, né? Orar e vigiar sempre, né? Aí a Mi trouxe já um exemplo e é isso mesmo, né? A gente cai, levanta, como a Ana disse, a gente vai aprendendo aí a não ludibriar, né? A seguir as leis divinas, vai dando certo. E nós somos humanas, né? E estamos aqui dispostas a crescer. Acho que isso que é o mais importante. Porque a gente está lá no Renascer justamente para aprender cada vez mais a se melhorar. Sim, né? Isso aí. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: eu não sou culpado de nada, mas eu sou a causa de tudo. Né? Quando você vê que eu sou a causa, né? Então, quando eu percebo que isso... E agora saiu aqui. A gente está te ouvindo. Ah, tá. Quando você percebe que, na realidade, você é a causa e que você pode... você é o responsável, como a Midori falou assim, eu falei que eu sou o dono da minha existência, o dono da minha... só vai entrar no campo, no meu campo aqui, aquilo que eu quero, eu sou livre, eu comando. Quer dizer, quando ela tomou as rédeas, né, ela se tornou a causa do equilíbrio dela. Né? Isso que eu achei legal. Muito bom. Oi, Mi. Pode falar. Quer falar? Voltando aos velhos tempos, eu falando sempre. Tá bom. Eu acho interessante que a Lenice me ajudou hoje a identificar onde é que eu tinha aberto a brecha. E aí eu acho interessante assim, a gente conseguir identificar onde é que a gente errou para não errar de novo. Perfeito. Isso é autoconhecimento, né? É o que a Sheila falou, o protagonismo, né? Da gente se olhar, né? E conseguir se perceber. Exatamente isso. Muito bom. Quando a gente está olhando para fora, prestando atenção muito no outro, acusando, criticando, olhando como é que o outro tem que melhorar, ou prestando atenção no que está feio, o que está ruim, a gente está deixando de olhar a gente. Isso aí. E é tão difícil se olhar, né? É tão difícil a gente estar o tempo todo prestando atenção onde é que a gente está escorregando. E esse exercício de parar de ficar olhando para fora e de apontar os outros é que é o grande presente para a gente. Né? É isso. A gente está jogando para o campo uma energia de quê? De aprimoramento. Exato. Hoje, posso Oi, falar? quem chamou? oi, Lenice. Oi, Lenice. E, assim, sabe o que é mais interessante nisso tudo? A gente vê a atuação da espiritualidade nessa hora, né? Que Midori, a gente conversou hoje cedo, e aí depois que a gente conversou e tal, eu ainda fiquei, a gente não se falou que a gente assistiu hoje esse teu estudo,
Uhum. E assim, eu fiquei o resto da tarde pensando sobre tudo que a gente tinha conversado e pedindo assim, né, que a espiritualidade mostrasse que realmente aquilo que a gente conversou era aquilo. E olha que eu nem falei com a Midori sobre isso agora. E aí, de repente, você começa a falar e tudo se encaixa tão perfeitamente, né? Eu acho que a Midori também está tendo essa mesma percepção que eu, que é fantástico a atuação da espiritualidade nessa hora, como ela vem em auxílio quando a gente pede ajuda, de alguma forma. Quer dizer, que foi trazer você para você falar sobre isso com a gente, né? É isso mesmo, né? Assim, quando a gente entrega, a gente confia, né? As coisas acontecem, né? Eles estão o tempo todo nos ouvindo, nos assistindo. Depende da nossa vontade, né? Pode. O Índio quer falar também. Peraí, Pedro, vou te deixar falar de novo. Peraí. Fala de novo? Não falei ainda. Boa noite, pessoal. Pedro, Índio. O Índio hoje está Não, não. Eu pedi na frente do Índio. Peraí, pode ir, Pedro. Bom, pessoal, às vezes a gente erra, comete alguns erros, né? E a gente fica carregando a culpa. Muitas vezes a gente comete esses erros também para os irmãozinhos que estão com a gente, que precisa aprender, que precisa se libertar dessa culpa, a gente possa, com o nosso exemplo, ensinar para eles. Então, eu cometi um erro hoje. Eu não posso ficar remoendo aquela culpa a vida inteira. Caraca, vacilei. Não, vamos embora. Vamos embora, vamos seguir, vamos virar essa página e vamos continuar. Eu não posso cometer esse erro novamente. E se por acaso eu cometer, novamente eu tenho que me perdoar e falar, estou vacilando, estou errando aqui, preciso melhorar. Então, quando a gente aprende com o nosso próprio erro, a gente acaba ensinando vários irmãozinhos que estão ali, de alguma forma, olhando para a gente, se espelhando na gente. Né? Como a Ana sempre fala, que vários irmãozinhos vêm na encarnação nos acompanhando, aprendendo com a gente. Quando a gente cresce, eles crescem junto. Então, muitas vezes, a gente comete alguns erros, até mesmo para auxiliar a espiritualidade. Então, a gente não pode carregar a culpa. A gente tem que carregar a certeza que vai mudar, que pode mudar sempre. Né? A gente sempre tem a oportunidade de mudar. Nunca é tarde. Mas é bom que a gente mude o quanto mais cedo, melhor. Tá? Beijo para todos. Gente, legal. Muito bom, Índio. Muito boa fala. Comigo Ele é um ser de luz, né, Ana? É um ser de luz. Principalmente porque é muito humano. Principalmente porque é muito Deus. humano. E erra e acerta, e erra e acerta. Isso aí, Sheila. É o filho predileto, não tem jeito. Isso aí. Então, eu penso que agora eu posso falar, né, Índia? Pode, Pedro. A gente deixa. Então tá. Eu penso que isso que o Índio colocou, esses que estão conosco, são aqueles que eu, de alguma forma, induzi a um caminho não muito positivo. E não dá para vir todos juntos. Então, vem um, talvez o mais prejudicado ou o que mais prejudicou, para fazer, então, o encaminhamento desses todos outros que estão aguardando, e eles vão nos criticando, eles vão nos mostrando, eles vão fazendo percalços para que nós possamos tropeçar, e eles não querem a nossa libertação. Então, conhecimento através de estudo, e eu estava sempre conversando com a Ana, o conhecimento é importante, mas não o conhecimento de ver palestra, ver coisas bonitas. É importante ver isso tudo, mas principalmente que você estava falando do livro tal, do livro tal, do livro tal. Porque o livro ele tem um princípio, meio e fim, e justifica as operações de acordo com uma sequência. Então, você tem, de fato, um aprendizado baseado nesses livros. Né? A gente parece que se acostumou que é bonito. A gente assistir palestra, e a quantidade de palestra que vai se ouvindo, e você faz uma avaliação. Nessa semana, eu assisti várias palestras, porque agora eu tenho muito tempo. O que foi que eu aprendi?
vai perceber que a consistência não é tão grande se você pegou um livro, leu esse livro, entendeu, volta atrás, ele tem essa possibilidade de você novamente refazer, ir mais à frente, pegar um outro, fazer uma comparação, consequentemente, mais profundo, né? consubstanciar aquele teu conhecimento, para a gente não ficar muito só esperando que todo mundo venha trazer para mim a bandeja do que eu preciso para essa vida. Não é assim. Eu tenho que buscar. É responsabilidade de cada um de nós desenvolver em nós o eu ser, a luz maior, aquilo que a Midori colocou. Eu tenho, e ela teve esse conhecimento, em decorrência de atitudes. Eu tenho que mudar em mim, fazer em mim essa potencialidade que eu sou. Eu sou luz maior. Sim. Isso aí. E sem, como o Indy falou, sem se autopunir, né? Sem a culpa. Né? Reconhecendo que nós vamos errar, mas que a gente tem propensão ao bem, né? Isso mesmo. Isso aí. Nós já estamos numa etapazinha que acho que nós queremos realmente nos melhorar. Eu acho que na espiritualidade, apesar dos nossos erros, quando eles percebem que a nossa alma quer evoluir, aí eles oferecem a mediunidade. Eles dizem, olha, você quer evoluir, eu sei que já cometeu muito erro, mas você, através da mediunidade, pode fazer muito bem às pessoas e tal. E aí eles ajudam a gente a trabalhar o nosso organicamente também, né? Os nossos chakras para ser mais sensível e tal, e poder ser médium. E também, Ana, assim, a mediunidade, ela é uma forma de nos prepararmos, da gente se preparar, da espiritualidade preparar a gente para as situações que a gente vai enfrentar durante a vida. Porque quando a gente se espiritualiza, a gente busca o autoconhecimento e a gente busca esse aprofundamento, como o Pedro falou, né, dentro da doutrina, dentro de não só da doutrina kardecista, porque é uma doutrina nova, né? Se a gente parar para olhar, mas existem milênios aí de estudos, mas que a gente possa se aprofundar, porque as respostas estão ali e isso ajuda na nossa vida, né? Na nossa vida do cotidiano, porque tudo fica mais fácil, mais fácil de compreender, né? Faz mais sentido. Esse conhecendo a verdade depende de nós. Não vem espírito falar no teu ouvido, olha para a esquerda, olha para a direita, sobe, desce. Não vai acontecer. Nem vai te dizer o que você deve, como e por que fazer. Depende só de você. Porque senão seria muito fácil. Eu vou ter um mentor que vai me dizendo e por onde. Por isso que, em algumas casas, não preciso estudar, o meu mentor sabe tudo. Não sabe, não é feito, a lei não permite isso. Depende de você. E assim, também a gente entende. Fazendo isso, cuidado, porque ele tem possibilidade de te dar uma rasteira. É isso aí. A Marcinha quer falar. Fala, Márcia, tá com a mãozinha ali, ó. Ela botou uma mãozinha ali que ela quer falar. Resolvi usar o artifício aqui. Muito bem. Eu penso também que, independente de você estudar, você vai pegar o livro, sim, você vai para o Renascer, mas eu acho que você tem que olhar para a sua vida e estagiar na sua vida, nos seus acontecimentos, usar a sua experiência de vida como para avaliar a visão espírita, entendeu? E não ficar nessa só de eu vou ver filme, eu vou estudar, eu vou fazer estudo, eu vou viver em função disso. São outras descobertas, descobrir com a vida mesmo, né? Com o que você está vivendo, cada um com a sua. Né? Sentir o seu milagre da vida, né? O seu, como é que eu vou dizer? A sua luz, né? O que a sua vida representa para você? Eu acho que tem que ter uma visão interna também, né? Sim. E não Quem ficar sou eu, nessa né? busca, porque fica de complicado você sair só buscando. Isso também é para fora. Olha para dentro um pouquinho, né? Posso falar? Uhum. Quando você diz isso, eu vejo que é o evangelho vivido também, porque se você estuda o evangelho e você não aplica isso na sua vida,
A sua vida é um evangelho. Se você Exatamente. É você saber está reconhecer, lendo, né? você está lendo, você está tendo conhecimento, você está pesquisando, você tem que aplicar no seu cotidiano, porque aí isso é evolução. Senão, Pois é. você frequentar o Sol Renascer e ficar só estudando, 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 sem aplicar nas suas Exatamente. na sua vida não dá no nem diária. Eu acho que isso aqui é o grande assim, desafio da gente. A gente está aqui para isso, né? Para poder evoluir no nosso dia a dia. Sheila, eu acho que você complementou. E a mediunidade não tá, ela não é restrita ao centro espírita, à casa espírita. Nós somos médios em todo o tempo, onde nós estivermos, né? A manifestação mediúnica pode acontecer no centro espírita quando bem direcionada, mas nós somos seres espirituais vivendo, né, com essa experiência aqui. Então, assim, é importante que tudo, né, o tempo todo a gente esteja consciente desse processo, né? Então, eu concordo com o que vocês colocaram. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? Midori quer falar de novo. Peraí, rapidinho, Mi. Peraí. Mais alguém gostaria de falar? Porque só para a gente dar oportunidade para todo mundo. Não? Midori, toda sua fala. Então, Márcia, né, que estava falando agora há pouco, quem sabe um pouquinho da minha história, de onde eu estou trabalhando, essa coisa toda, é exatamente isso. Eu trabalho exatamente fazendo todas essas coisas, colocando em prática na minha vida pessoal, na minha vida profissional, o que eu aprendi no Renascer. Eu acho que eu fui para o Renascer para fazer esse trabalho que eu estou fazendo profissional hoje. Muito bem, muito bem. E que bom, né, Midori, ter essa ferramenta, essas ferramentas todas, né? Esse recurso todo para aplicar, né? Isso é legal. É muita responsabilidade, é legal, assim, ter o conhecimento, saber reconhecer o que está acontecendo, saber o que fazer, lógico, com a retaguarda do Renascer, porque sem o Renascer eu não ia conseguir, mas, assim, é muitíssimo interessante, porque aí você vê que tudo aquilo que você aprendeu aí, tudo que a gente leu, que a gente em vídeo e escutou vocês, a gente coloca em prática todo dia. Isso aí, muito bom. E aí, gente, mais alguém gostaria de acrescentar, de falar alguma coisa? Eu acho que devia passar a sacolinha, aí o Renascer ia ser melhor. Gente, Gi, lindo, foi muito bom hoje. Foi de grande consciência, aumento de consciência aí. Que bom, Ana, que bom. Então, gente, vamos encerrando, né? Acho que não tem ninguém mais querendo. Deixa eu ver só aqui que tem um chat. A Adriana falou que as pessoas que surgem em nossa vida são professores do que precisamos aprender. Acho que todos nós somos professores uns dos outros, né? E a vida acho que é a maior mestre de todos, né? E a gente vai aprendendo junto. Essa troca é maravilhosa. É sim. Gente, então vamos lá? Vamos fazer a nossa prece final. Quero agradecer a vocês de novo, né? Pela paciência, né? Porque hoje a gente passou um pouquinho do horário. Vamos fechar os nossos olhos, né? Então, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que esteve presente conosco durante esse estudo. Agradecemos aos mentores do Renascer, aos nossos guias e protetores pessoais, a todos os amparadores da luz que nos auxiliaram. Agradecemos também aos irmãos desencarnados que vieram estudar conosco. Pedimos que nesse momento sejam desligados, né, a comunicação entre os planos, que possamos receber luz, paz, saúde, que todo esse conhecimento que nós adquirimos hoje, toda essa discussão, essa reflexão possa fazer sentido em nossas vidas e a gente entenda, cada um à sua maneira, como aplicar isso no seu dia a dia. E que essa luz de amor, né, de ascensão, de purificação esteja presente aí no nosso final de semana, nos protegendo, nos guiando, ajudando na ascensão e na purificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que nós possamos a cada dia
sermos mais luz e reconhecermos a luz que nós já temos, que nós somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Beijo. Até semana que vem. Semana que vem. Fiquem com Deus, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada. Não esqueça. Boa noite a todos. Amanhã é nosso dia de trabalho do Renascer. Né, Gisele? 7h30. É 7h30. A partir da semana que vem, 7h30. Eu sou o primeiro. Melhor saber. Falou que não. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Beijo grande. Beijo, povo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.